Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do nosso projeto Extremamente Aquecido e na aula de hoje nós vamos falar sobre a experiência da inteira santificação, um episódio marcante na vida de John Wesley. E provavelmente a gente não venha falar da experiência em si, completa, né? Na aula de hoje, né? Eu vou dividir em duas partes, talvez até três, mas duas é mais certo, porque eu tomei a liberdade de fazer o seguinte: nada melhor do que o próprio John Wesley para falar da sua experiência. Então, eu usei o Diário de John Wesley, né, o livro, o Diário de John Wesley, para poder estar falando do que o próprio John Wesley escreveu a respeito da experiência que ele passou. E aqui, né, nessas duas aulas, eu vou praticamente dar uma lida e fazer alguns comentários sobre o próprio escrito de John Wesley, aonde ele começa dizendo o seguinte: esse episódio, a experiência da inteira santificação, foi muito importante na vida de John Wesley. Nessa reunião, John Wesley relatou que teve a experiência do coração extremamente aquecido. Na aula de hoje, nós iremos ler o próprio relato de John Wesley sobre essa experiência. No seu próprio diário, ele diz o seguinte: aqui eu começo a ler algo que o próprio Wesley escreveu a respeito da sua própria vida. Diz o seguinte: o que aconteceu na quarta-feira, 24, penso que seja melhor relatar minuciosamente, depois de mencionar de antemão o que poderá trazer maior compreensão. Que aquele que não pode receber isto peça ao Pai das Luzes, para que lhe dê mais conhecimento e a mim também, que é John Wesley falando sobre também sobre a experiência da inteira santificação. E ele também vem dizendo o seguinte: creio que até aproximadamente os 10 anos não tive pecado exterior, porque completamente lavado no Espírito Santo, que me foi dado em meio ao batismo, tendo sido estritamente educado e cuidadosamente ensinado que poderia ser salvo apenas pela obediência universal, em guardar todos os mandamentos de Deus, nos quais fui diligentemente instruído. Aqui John Wesley começa a falar sobre a sua própria vida e dizendo que ele teve uma criação bem firme em relação às verdades do Evangelho. Quem acompanha desde o começo, a gente lá atrás conversamos sobre a criação de John Wesley, o papel que a sua mãe Susan Wesley teve na sua vida, o papel que o seu pai Samuel Wesley também teve, não somente na vida dele, como na vida de todos os seus irmãos. Então, ele começa a dar esse relato, que aproximadamente os 10 anos ele não tinha nenhum pecado exterior, era uma criança. E ele fala que, por conta de ser lavado pelo Espírito Santo, através do batismo e tudo mais, ele continua dizendo o seguinte: e essas instruções, até onde concerne as obrigações e pecados exteriores, eu agradavelmente recebi e frequentemente ensinei a respeito. Mas tudo aquilo que falava de obediência e santidade interior, eu nunca entendi, nem me lembrei, de modo que era, de fato, tão ignorante do verdadeiro significado da lei quanto do Evangelho de Cristo. Então, o que John Wesley está dizendo aqui, nesse episódio, a respeito da sua própria vida? Que ele foi ensinado, ele foi bem instruído, né, nas verdades do Evangelho, ele foi ali ainda como criança, ele estava entendendo, de certa forma, o que era viver o Evangelho, só que ele não tinha ainda muita noção, né, e prática da ideia dos pecados exteriores. Então, John Wesley ele fica muito ali trabalhando e dizendo o seguinte: olha, até os 10 anos, até aquele momento, eu não tinha muito uma noção, né, dessa questão dos meus pecados exteriores e tudo mais. Fui lavado através do batismo e ele, de certa forma, louva, né, pela sua criação, louva por ter sido instruído muito firme, né, muito forte na, na sua infância, concernente ao Evangelho. E ele vai dizer o seguinte:
Aos 6 ou 7 anos seguintes, passei na escola, onde, tendo sido removidas limitações externas, fiquei muito negligente do que antes, mesmo nas obrigações exteriores, e quase continuamente culpado dos pecados aparentes, que eu sabia serem tais, embora não escandalosos aos olhos do mundo. Nós também já falamos sobre isso, que John Wesley ele mesmo assume em alguns de seus escritos que ele trata de alguns pecados de estimação, né? Aquele pecado que ele rotineiramente cometia, porém ele ficava naquela situação de estar acostumado. Então era um pecado que ele não esquentava, vamos dizer, tanta cabeça, entendeu? E ele tinha essas situações que ele reconhecia que era um erro, ele reconhecia que não era algo que estava errado, né, em sua vida. E mesmo assim, ele estava ciente que era pecado, e mesmo não sendo nada escandaloso aos olhos do mundo, John Wesley ele reconhecia que ele estava vivendo, de certa forma, no erro. E vamos aqui dar prosseguimento ao próprio escrito de John Wesley. Entretanto, ainda lia as Escrituras e dizia minhas orações de manhã e à noite. Esperava agora ser salvo. Primeiro, não sendo tão mais as outras pessoas. Segundo, tendo ainda uma religião benevolente. Terceiro, lendo a Bíblia, indo à igreja e dizendo as orações. Então, John Wesley ele fala que mesmo naquela situação, né, mesmo ele ciente que, olha, eu tenho meu pecado de estimação, eu tenho meu pecado ali, né, que não é tão escandaloso aos olhos do mundo, mas ele existe, ele está ali presente e tudo mais. Porém, ele falava, ó, eu li a Bíblia, eu procurava não ser uma pessoa tão má como as outras, eu participava de uma religião completamente benevolente, ia à igreja, lia a Bíblia, fazia as orações. Então, podemos dizer que o próprio John Wesley ele fala que ele, naquela circunstância, nós podemos chamar de um religioso padrão. É uma pessoa que tem ali, né, as suas práticas, sabe exatamente o que precisa fazer, sabe exatamente a linha que tem que seguir, sabe exatamente a liturgia dos cultos, sabe a questão do auxílio ao próximo, mas tudo de uma forma extremamente mecânica. O próprio John Wesley reconhecia que, de certa forma, tudo isso que ele fazia tinha um vazio. Tudo isso que ele estava praticando tinha um vazio. E ele mesmo ele vai falar sobre a sua própria vida, dizendo que era tudo mecânico, era algo já no automático, né? Já estava ali trabalhando na osmose. E vamos aqui dar prosseguimento. E na próxima parte, John Wesley diz o seguinte, dentro do seu próprio diário. Ele diz o seguinte: quando estava com aproximadamente 22 anos, meu pai pressionou-me a entrar para o clero. Samuel Wesley ele tem uma conversa com John Wesley e ele descreve que ele meio que foi pressionado pelo seu pai a participar do clero. Foi quando a providência de Deus me dirigiu para Kempis e seu Imitação de Cristo. Eu comecei a ver que a verdadeira religião se situava no coração e que as leis de Deus se estendiam a todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Nós já conversamos também, né, na aula sobre o Clube Santo. Eu até destaquei, coloquei para a gente aqui que participa do grupo do Telegram como a dica literária da semana, o livro Imitação de Cristo, do autor Tomás de Kempis. É um livro que foi muito importante na vida de John Wesley, e eu confesso para vocês que foi um livro também que falou muito ao meu coração na primeira vez que eu li. E antes de ler os escritos de John Wesley a respeito desse livro, eu me senti muito confrontado. Para quem não teve oportunidade de ler, compre esse livro, pega na internet. É um livro que mexe muito com a gente. O autor ele tem umas ideias que é pura iluminação do Espírito Santo.
Eu levo por esse lado, eu entendo dessa forma. E é um livro fantástico. E lendo, né, para poder estudar, para poder dar aula sobre esse projeto, né, falando sobre a vida de John Wesley e tudo mais, eu me deparo com o homem John Wesley, né, o jovem John Wesley, aonde ele também tem esses questionamentos, né, a respeito do mesmo livro. Então é um livro atemporal, vamos dizer assim, aonde nele, claro, está contido verdade do Evangelho. Lógico que aqui também eu preciso abrir um parêntese, né, que talvez algumas pessoas, por verem a forma que eu falo desse livro, que eu acho um livro fantástico, eu não estou aqui dizendo que o livro A Imitação de Cristo ele tem um mesmo teor ou uma mesma importância como as Sagradas Escrituras. Claro que não, né? O nosso livro, né, o livro dos livros, sempre será a Bíblia. O nosso livro dos livros sempre será a palavra de Deus. A palavra de Deus que não precisa ser atualizada, a palavra de Deus que não precisa ser modificada, a palavra de Deus que ela é atemporal, é tempo e fora de tempo. Porque a verdade do evangelho, ela é algo que já está fincada, não muda. É claro, a igreja ela vai se adaptando, né? E se adaptando aqui eu digo no sentido positivo, com os tempos, com as gerações, com as realidades diferentes, porque a igreja ela é dinâmica, né? O evangelho ele é muito dinâmico. É a multiforme graça do nosso Senhor, as várias formas dele trabalhar. E algumas a gente não entende. Só que a gente também não pode ter uma visão fechada, algo muito dentro de uma caixinha, como se a gente pudesse guardar o Deus que nós servimos dentro das nossas convicções, dentro das nossas igrejas e dentro de um credo ou dentro de um catecismo. Ele não está preso a nada disso. Ele é livre. A Bíblia, ela é livre. E isso é incrível, porque Thomas de Kempis ele entende essa situação e ele escreve sobre isso. E John Wesley se sente confrontado por esse escrito e passa a entender da mesma forma. Isso, para mim, é algo maravilhoso. E aqui, dando prosseguimento. Eu estava, no entanto, muito aborrecido com Tomás de Kempis, por ser tão rigoroso, embora tivesse lido dele apenas as traduções de Dan Stanhope. Ainda assim, frequentemente tive muito conforto perceptível em lê-lo, para o qual eu era um completo estranho antes, e me encontro igualmente com os meus amigos devotos, os quais nunca tive até aquele momento. Comecei a modificar a forma total de minha vida e a me posicionar com sinceridade para uma nova. Separei 1 ou 2 horas de isolamento, comungava toda semana e vigiava contra todo o pecado, quer em palavra ou ação. Comecei a clamar e implorar pela santidade interior. John Wesley, a gente olha nesse relato que o próprio John Wesley dá sobre o seu pensamento, sobre as suas atitudes após ler Imitação de Cristo, e é algo que a gente para pensar, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, o quanto é importante a gente ter acesso a uma boa literatura. E aqui também, assim, dando uma funilada, né, a uma boa literatura evangélica, uma boa literatura cristã. Não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum a gente ter acesso a manuscritos, né, a escritos do passado, a escritos históricos, a biografias. Quando eu me deparo com a biografia de John Wesley, eu me deparo com muitos acertos, mas também com muitos erros. Quando eu me deparo com a biografia de João Calvino, eu vejo muitos acertos e também vejo muitos erros. Biografia de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, o próprio Armínio, George Whitefield, entre vários e vários e vários teólogos importantíssimos que já passaram na história. Nós vemos na vida desses homens erros e também acertos, porque isso faz parte da vida do ser humano. E o importantíssimo de olhar para a história, o importantíssimo de olhar para essas situações, né, que já passaram, é que a gente olhando para o erro cometido do passado e prestando atenção nesses erros cometidos no passado,
a gente minimiza a chance de repetir esses erros no presente. Então é muito importante a gente olhar para trás, né? Nesse sentido aqui, no olhar para trás, não de olhar para uma vida que a gente vivia antes, mas de olhar para trás, de olhar para a história, de olhar para os irmãos que já passaram, pelo legado que esses irmãos já deixaram. E que muitas das coisas que essas pessoas deixaram registradas falam muito aos nossos corações. E a gente precisa ter isso em mente, que é algo maravilhoso. Eu sou apaixonado por ler livro de história, principalmente história da igreja, onde eu vejo os erros da reforma e os acertos da reforma protestante, aonde eu vejo os erros da igreja do primeiro século e os acertos da igreja do primeiro século. E é algo que, para mim, perdão, falou muito ao meu coração. É que a gente às vezes tem uma ideia de uma busca, né, sempre pela igreja perfeita, né, de algo maravilhoso que vai funcionar de acordo com os moldes que nós temos na nossa cabeça e tudo mais, mas historicamente isso não existe, isso não existiu. E o Clube Santo tinha lá as suas questões. O próprio Charles Wesley não concordava com algumas coisas que o seu irmão John Wesley falava. Charles Wesley acreditava que não era para se desvincular da igreja anglicana. John Wesley já não queria nem saber, para ele já não tinha que ficar junto, porque a igreja estava errada, porque a igreja estava estranha, a igreja pregava coisa diferente, cada um com a sua particularidade. E ali, pessoas diferentes, no mesmo propósito, na mesma ideia, na mesma missão, no mesmo amor. A gente vê o próprio John Wesley com George Whitefield, um calvinista, um arminiano, de ideias em relação à soteriologia, né? Ou como traduzindo a doutrina da salvação, eles tinham ideias completamente diferentes, né? A ordem dos decretos bem diferentes um do outro. Um cria na eleição, o outro cria na questão da livre escolha, da livre agência, ou como alguns gostam de chamar, o livre-arbítrio, né, ou arbítrio livre, não importa, mas a ideia de que o ser humano ele pode responder positivamente e o outro acreditava que já estava predestinado antes da fundação do mundo. Então essas questões, eles tinham diferente, eles tinham embates em relação a isso. Seguidores de John Wesley tinham embate com seguidores de Whitefield, sendo que os dois mesmos eram super amigos. Eles eram muito próximos um do outro. Então nós vemos, né, que nessa situação, esse processo na vida de John Wesley, ele passa por situações complicadas, de questionamentos interiores. Ele entende, olha, eu estou brigando aqui pela questão de manter uma santidade interior, e essa santidade interior ela reflete no exterior, e ele briga, ele corre atrás, ele passa um bom período da sua vida achando que é por obras, né, que ele consegue fazer na caridade, pregando a palavra, ensinando e tudo mais, sendo que ele tem acesso a algumas coisas e algumas verdades que eu acredito que o próprio Deus, né, dá essa oportunidade da John Wesley ter acesso, que ele entende, não, calma, eu preciso mudar, eu preciso vigiar na questão dos pecados que eu cometo em palavra, dos pecados que eu cometo em ação, é uma escolha, né? Eu costumo dizer, o pecado ele é uma escolha, você escolhe ou não pecar. Ninguém te obriga a falar, não, agora você vai pecar e pronto, acabou. É muito complicado, né? A gente, como armínio wesleyano, a gente tem uma visão diferente, é claro, dos nossos irmãos calvinistas, que eu respeito muito, que eu amo demais, né? Como eu já disse outra vez, se tu, alguém que me conhece mais próximo, né, tiver a oportunidade de ir na minha casa e ver minha pequena biblioteca, vai ver que 80% dos livros que eu tenho são de linha calvinista, não são de linha arminiana. Os livros de linha arminiana são poucos, né? Armínio wesleyana também, mas pô, são escritos que são muito ricos, entendeu? E são importantíssimos. Eu destaco aqui, né, como na vida de John Wesley teve esse livro, A Imitação de Cristo, que fez toda a diferença. Eu sempre costumo dizer que o primeiro livro que eu li na minha vida, né, e foi na minha vida mesmo, foi depois que eu me converti, que é o livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes, A Morte na Panela, se não me falha a memória. É um livro fininho, né, de
de um calvinista, e aquele livro abriu a minha mente para várias questões. E depois eu fui levado a ler escritos do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, onde eu peguei uma série de livros deles e comi na época, e eles falavam muito de institutas, eu peguei e consegui comprar as institutas, li as institutas de Calvino logo um ano e 2 meses mais ou menos de conversão, né? Quando eu converti muito acelerado, querendo ler muito, querendo muito uma resposta sobre essa questão da santidade. Eu sentia que a situação da santidade é algo que me incomodava muito, né? Por ter vindo de uma vida muito complicada para uma nova vida, então tem que ter essa diferença, essa mudança, ela precisa existir. Então, quando eu vejo o John Wesley sendo, né, no seu próprio relato, sendo impactado por um livro, isso me traz à memória que na minha vida eu também fui e sou até hoje impactado por muitos livros, né? Então a gente precisa ter essa ideia. Vamos ler, vamos ter acesso à boa literatura cristã, né? Vamos escolher bem os livros que a gente vai adquirir, né? Vamos escolher bem os autores que nós estamos lendo, né? As pessoas que nós estamos dando ouvido. Então isso é algo muito importante. Dando prosseguimento aqui ao próprio relato de John Wesley no seu diário sobre a sua própria vida. Ele diz o seguinte: transferido logo depois para outra faculdade, pus em prática uma resolução, pela qual estava convencido que seria da mais extrema importância livrar-me de imediato de todo entendimento superficial. Consta- Constarei cada vez mais o valor do tempo. Apliquei-me mais intimamente ao estudo. Vigiei mais cuidadosamente contra os pecados atuais. Aconselhei outros a serem religiosos, de acordo com aquele método de religião pelo qual moldei minha própria vida. Mas encontrei-me agora com o senhor William Law e sua perfeição cristã e chamado sério, embora tivesse muito ofendido com muitas partes de ambos ainda. Eles me convenceram, mais do que nunca, da excelente altura, largura e profundidade da lei de Deus. Então nós vemos aqui John Wesley mais uma vez citando 2 livros, o livro Perfeição Cristã e Chamado Sério, do autor William Law. Então, irmãos, a gente para pensar, a gente vendo esse exemplo de John Wesley, a gente tem em mente, né? A gente precisa ter em mente, vamos dizer assim, da importância, né, da gente dedicar tempo, né, da importância da gente dedicar bastante tempo a não ler somente a Bíblia. Cara, a Bíblia é o nosso livro de cabeceira, né? A gente chama dessa forma. Mas também a gente se dedicar a uma boa literatura, a gente se dedicar a bons livros cristãos, a gente se dedicar a biografias de grandes homens de Deus, que a gente aprende muito, a gente aprende e muito com esses homens e com outros, e com várias mulheres também. Eu posso citar aqui o exemplo da própria mãe de John Wesley, a irmã Susana Wesley. A gente também posso citar aqui o exemplo da esposa de Martim Lutero, Catarina von Bora, uma mulher que sem ela Lutero não seria o homem que foi. Ela teve uma importância gigantesca no ministério daquele homem. Então a gente precisa resgatar essa ideia. A gente precisa resgatar essa prática. Nós estamos vivendo num tempo muito conturbado, nós estamos vivendo num tempo muito complicado, num tempo de muitas incertezas, num tempo de muitos conflitos de ideias, num tempo que eu posso dizer de uma perseguição ideológica, né? Podemos dizer dessa forma, aonde a gente aqui no Brasil, a gente não chegou naquele contexto ainda de perseguição como se tem em outros países. Mas a gente passa por uma situação de perseguição ideológica, que você falar que verdades da Bíblia, verdades do Evangelho, você é muito rotulado, né, de várias e várias situações, de vários e vários rótulos. E o Clube Santo, John Wesley, junto com aqueles homens, eles passaram por uma situação semelhante. Só que eles deram uma resposta para aquela geração.
E o que fica de reflexão para nós é qual a resposta que a gente está dando para essa geração. Qual a resposta que a gente está dando nesse momento? Qual resposta nós vamos dar para esse embate que a igreja tem passado nos nossos dias? Então, meus irmãos, por hoje a gente fica por aqui, amém? Na semana que vem eu vou continuar lendo e comentando sobre o próprio escrito de John Wesley no seu diário, até chegar o tal dia, né? O dia importantíssimo da experiência da intersantificação. Espero que você veja até o final. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, tem os outros vídeos, né, anteriores. Então, pega lá do primeiro, vem acompanhando direitinho, para você se situar no que a gente está falando exatamente, né, na ordem dos assuntos, para ter um sentido dentro daquilo que você está ouvindo nesse vídeo aqui. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Espero que você tenha um excelente dia na paz de Cristo e que o Senhor, os céus e desde a terra, aquele que fez tudo o que existe, venha acalmar os nossos corações nesse período complicado que a gente está vivendo. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos com tudo. Tamo junto, galera.